Fala aí, pessoal, tudo bem? E aí, como vocês estão nessa pandemia, né? Momento delicado que nós estamos vivendo, muito difícil. E aí, né, as lives, elas se tornam muito presentes nesse momento, né? Quem está vivendo, né? Fica em casa, muito tempo sem fazer nada, querendo alguma coisa para fazer. E às vezes a gente quer fazer algo além de assistir Netflix, né? Nem todo mundo gosta de ficar só assistindo Netflix. Tem quem goste, beleza. Acho que é bacana você se entreter, mas também é importante, principalmente para algumas pessoas, principalmente para você que está se preparando para o vestibular, se preparando para o Enem, utilizar o tempo disponível que você ganhou para não deixar de estudar, não deixar de se dedicar aos seus estudos, se dedicar ao seu objetivo. E por isso, né, vários professores cedem aí o seu tempo para poder oferecer esse conteúdo gratuito aqui nas redes sociais, né? Então é um trabalho intenso que vários professores procuram fazer para contribuir com a formação de vocês. Beleza? Então o pessoal já está chegando. João, seja bem-vindo, João. Meu querido ex-aluno, infelizmente nós não temos mais aulas juntos, né? Mas eu fico muito feliz, fiquei muito feliz, João, inclusive quando você mandou uma mensagem para mim. Gostaria de deixar registrado aqui a minha felicidade de saber que você estava assistindo lá aquela nossa live sobre o 1984, sobre o livro, né? Bom, a professora Gisele já chegou, vou colocá-la aqui na nossa transmissão, né? Porque hoje, né, a live, mais uma vez, divido com uma outra professora de redação, professora excelente, professora Gisele Marques, que eu tenho o prazer de trabalhar aí no Colégio Ícone Pechincha, né? E nós já fizemos vários aulões juntos também, né, Gisele? Então, seja bem-vinda. Aqui é o Instagram do Filósofos do Enem, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema que é bem abrangente, que é o consumo e a cultura. Consumo e cultura. E tendo em vista o foco na redação do Enem. Então, eu vou, né, para o pessoal que está entrando agora, saber como vai ser, né? A gente vai fazer essa dobradinha. O tema da live é consumo e cultura na redação do Enem. E aí a Gisele até colocou um título bem legal, né? Tipo, filosofia mais redação igual a nota 1000, não é isso que você colocou? Exato! Exatamente, né? Mas esse ano aí cheio de incertezas, né? Enfim, com tantas questões acontecendo. Você me ouve bem? Tô ouvindo, tá ótimo, ok, perfeito. beleza. Eu acho que é importante a gente discutir vários temas, já que o Enem vai acontecer, né, inevitavelmente. E a gente está fazendo nossa justiça do lado de cá, né? Tentando trabalhar vários temas, várias possibilidades. A gente sabe o quanto que a redação é importante para o Enem. A gente sabe como que a interdisciplinaridade, né? Ou seja, trazer conceitos de filosofia e outros tantos para a redação é fundamental para chegar à nota 1000 ou pelo menos muito próximo dela, né? Que é isso que a gente deseja para os nossos alunos. Então, esse tema cultura e consumo tem tudo a ver, porque a gente pode trazer várias ramificações e quem ficar com a gente aqui até o final, né, a gente vai trazer várias possibilidades de argumentos, de propostas de intervenção, de modo que o aluno consiga aí ter um repertório vasto para mandar bem na hora da prova. Exatamente, né? E até na preparação vocês sabem, né? Que a gente prepara, não é só porque é live, né? Mas tem toda uma preparação, né? Então, para quem está assistindo, enquanto a gente preparava aqui, nossa cabeça estava explodindo ali de possibilidades. Então, com certeza, se você acompanhar, você vai ter ali excelente, você vai fazer, né? Você aluno, né? Vai fazer excelentes links para poder usar na sua redação. E claro, pessoal, tá aí. Você que é aluno da Gisele, você que aí é meu aluno também, mas que também não é meu aluno, mas acompanha o Filósofos do Enem, divulga pra galera. A gente está começando a live agora, já vai divulgando para os seus amigos no WhatsApp, o grupo de estudo, vai rolar uma live de filosofia e redação. Redação é a matéria, é a prova mais importante do vestibular, essa é a verdade, né? Em termos de nota, né? Em termos de peso, ela é muito decisiva, tá? Então, Gisele, enquanto o pessoal está chamando os seus amigos no WhatsApp, no Instagram, para poder encher essa live aqui,
vamos nos apresentar, né? Uma questão de Claro. educação, né? Assim, muita gente aí que te segue está assistindo essa live, tem uma galera que te segue está assistindo. E aí eu me apresento, vou me apresentar rapidinho e depois você se apresenta, beleza? Beleza. Bom, para quem não me conhece, sou o professor Paulo Vitor, professor de filosofia, trabalho aqui em escolas aqui no Rio de Janeiro, né? Na rede privada de ensino. E uma das escolas tem o prazer de estar trabalhando com essa excelente profissional que é a professora Gisele, né? E é isso, né? Tenho também um podcast Filósofos do Enem, né? Então, para quem gosta de podcast, para quem não sabe o que é podcast, está aí uma oportunidade para você descobrir o que é, vai lá no Spotify, ou então você vai lá na página do Filósofos do Enem, clica no link para você ouvir podcast de filosofia, tendo em vista a prova do Enem, beleza? Então é isso. Gisele, por favor, apresente-se para o público. Maravilha! Boa noite, eu sou a professora Gisele Marques. Para quem não me conhece aí, eu sou professora especialista em redação, né? Sou mestre em letras, em texto dissertativo argumentativo pela Rural do Rio de Janeiro, Federal Rural. Mas eu também sou jornalista, e uma curiosidade sobre mim, para quem não sabe. Aí, ó. É minha primeira formação, sou jornalista formada pela PUC, com bolsa de 100%, que é aquela modéstia que passa longe. E aí eu trabalho há 15 anos, né, com pré-vestibular, com redação especificamente, e isso dá pra gente um know-how, uma expertise de entender o que cai bem na redação do Enem, o que o aluno tem que fazer para garantir mais que 900, né? Porque o nosso foco é a nota 1000, mas se o aluno conseguir 960, 980, tenho certeza que ninguém vai ficar triste, né? Chateado com isso. E aí, para quem também não conhece o canal, o meu canal, né? Abri semana passada, tem uma semana de canal destravando, o link tá na minha bio. Também, quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho, mais ideias, mais interdisciplinaridade, mais técnica de redação, depois é só ir lá na minha bio e me seguir lá, se inscrever, né? Seguir lá o trabalho por lá também. Show, excelente. Não, pô, a professora Gisele, para quem não sabe, cara, tá fazendo um trabalho muito bacana, tanto no Instagram, o conteúdo dela tá muito bom, assim, muito robusto. Eu acho que é uma preciosidade ali, o conteúdo, né, a qualidade de conteúdo. Então tá gratuito para você acessar, espalhar para seus amigos. E é uma contribuição, com certeza, né, que nós, professores, né, e eu me incluo também, estamos dando para a democratização do ensino. Isso é importante pra caramba. Total. E é importante você, aluno, valorizar isso, né? É importante fazer a ressalva. Então vai lá no Instagram da professora Gisele, no YouTube, acesse o canal, acesse o conteúdo, porque dá trabalho e é feito com muito amor e carinho, beleza? Oi, então, dando oi aí. Winnie, opa, fala aí, Winnie, tudo bem? Boa noite, beleza? Então, Winnie, já divulga aí, ó. Você que entrou agora, já vai divulgando pro pessoal aí, pro povo acessar para lotar essa live, para ultrapassar aí a Anitta, ultrapassar essa galera aí, tá? Pichotes, tá? Mas tá bom. Pessoal, então, o tema da nossa aula de hoje, dessa live, não é aula, né? Dessa live, é justamente, como eu já mencionei no início, consumo e cultura, como nós podemos abordar esse tema na redação, tá? E aí eu vou fazer essa introdução, Gisele, se você quiser intervir, aquele esquema, né? Aquele esquema que a gente está acostumado. Daquele jeito. Tá? Daquele jeito, tá? A gente vai fazer uma introdução aqui desse tema sobre uma perspectiva filosófica e a gente vai entender como é que a gente poderia aplicar isso, sintetizar numa prova de redação. Beleza? Então é o seguinte, falar de consumo, que a gente está falando de cultura e consumo, quando a gente fala desse tema, inevitavelmente, a gente tem que falar também de comportamento. Consumo é comportamento, né? Então, eu vou no mercado, você pode se comportar de diferentes maneiras, né? E o comportamento é bem abrangente. Eu posso dar bom dia para as pessoas, né? Cumprimentar, passar álcool em gel, não tocar, no caso do contexto aqui, né? Comportamento. Mas na hora de consumir, eu também me comporto de um jeito ou de outro, né? Eu posso olhar um biscoito doce, sou fissurado em biscoito doce, né? Eis aí o resultado, né? E aí eu vou... Vamos chorar juntos. Posso comprar ou não comprar o biscoito. E aí isso é um comportamento. Como vai ser o meu comportamento? Então o consumo é isso. Mas o consumo não é um comportamento que se restringe ao indivíduo. Existe uma conexão entre o meu tipo de comportamento enquanto consumidor com a sociedade que eu vivo. A forma como eu consumo está sendo determinada pela sociedade que eu vivo, pelo contexto em que eu me insiro.
E isso é muito curioso, porque geralmente as pessoas não param para pensar nisso, né? A gente sempre acha, eu escolhi comprar isso, eu não escolhi comprar aquilo. Eu escolhi, não escolhi, como se fosse uma escolha só do indivíduo, né? Tipo assim, eu que quero comprar o biscoito doce, isso é o Paulo Vitor querendo, não. É o parte sim, tem da minha autonomia, da minha particularidade, mas grande motivação que está por detrás daquele comportamento é uma estrutura, um contexto social que está influenciando, né, a vida do indivíduo. Eu acho que isso é até um ponto interessante, que é bem abrangente para outros temas, né, Zé? Isso que eu ia falar. Eu acho que quando a gente fala em comportamento, né, em consumo, em cultura, isso dá um leque tão grande para trabalhar vários temas de redação, né? Porque muitos temas estão interligados de maneira direta ou indireta. Então, por exemplo, o que você falou agora, né? Na verdade, a cultura envolve, né, tudo isso, modo de pensar, modo de agir, determinado contexto, e no fundo a gente escolhe as nossas coisas bem menos do que a gente acha que escolhe. Estava pensando aqui, por exemplo, sobrancelha, né? Hoje em dia as mulheres usam sobrancelha um pouco mais marcada. E aí eu fico pensando, uns anos atrás não era assim. Quiçá ninguém fazia sobrancelha, né? Então, o nosso modo de agir, na verdade, o seu corte de cabelo ou a sua barba, né? Hoje em dia é moda, né? Ter barba, até tatuagem, se você parar para pensar, né? A tatuagem antigamente era algo marginalizado, não é verdade? Hoje em dia eu me sinto quase um ET, porque eu não tenho tatuagem nenhuma e onde eu vou todo mundo tem. Então, assim, as coisas são muito menos... Na verdade, no nosso comportamento, né? A cultura ela influencia muito mais o nosso consumo, né, do que a gente acha. A gente escolhe bem menos do que a gente acha que escolhe. Na verdade, a gente é levado para algumas escolhas que são parte aí de todo esse arquétipo cultural. Uhum. Não, perfeito, perfeito. Falou da tatuagem, eu mesmo, né? Há poucos anos atrás, nem passava pela minha cabeça ter tatuagem, até que eu falei, nossa, falei com minha esposa, né? Caraca, vamos fazer uma tatuagem. Eu e ela, nós fizemos uma tatuagem, né? Mas, tipo assim, beleza, eu quis fazer, mas com certeza teve uma motivação social, assim, cultural muito Sim. forte por trás disso, né? Eu sempre gostei de barba, mas talvez eu não tivesse a coragem de deixar, por exemplo, a barba desse tamanho, por exemplo, né? Se não tivesse digamos assim, um apoio cultural assim por detrás, assim, não, Paulo Vitor, pode fazer que a gente aprova isso. Eu acho que Exato. a questão da aprovação. Total. E sabe que tem uma coisa muito legal que está acontecendo agora, e aí vou trazer só um leque, porque de repente isso abre a mente também para outros possíveis temas e outros argumentos, mas eu vou só um adendo. É que tem hoje um movimento cultural muito forte, sobretudo com relação à juventude, do cabelo black, né? De se assumir a raiz black, de se assumir o símbolo, né? Da cultura afro, da cultura black. Coisa que antigamente, assim, bem pouco tempo atrás, poucas décadas atrás, não eram muito aceitáveis socialmente, né? Então, eu acho que isso é muito legal. Hoje em dia, eu vejo muito mais mulheres com cabelos black e homens com cabelos black e assumindo isso, se tornou até um símbolo de beleza. Inclusive, você vai entrar nisso, eu sei, né? Várias marcas se apropriam desse movimento, não é? Porque socialmente hoje é aceito. Enquanto que muitas décadas o negro ou a negra alisavam o cabelo ou traziam traços que de alguma forma se embranqueciam para ser socialmente aceitos, né? Então, como que a cultura é o tempo todo mutante, ela é o tempo todo variável e como que isso impacta as nossas vidas, né? E os nossos conceitos e preconceitos. Uhum. Não, excelente, né? Boa colocação, né? De fato, acho que esse é o primeiro ponto aí a quem está assistindo a live agora. Se você tiver com papel e caneta, algum lugar para anotar, acho que isso é um ponto muito importante, esse destaque, né? Como a professora Zélia bem mencionou. O comportamento do indivíduo ele é muito motivado, né? Essa motivação é uma motivação mesmo, né? Pela estrutura social que ele está inserido, pela cultura que ele está inserido, né? Tanto seja para o bem ou seja para o mal, né? Tipo, o que eu estou falando para o bem, né? Tipo a questão da identidade negra, né? Poxa, é bacana você ter o surgimento de uma cultura que motiva as pessoas a se aceitarem, né? Se aceitarem, né? Esteticamente falando. Sabe, Então, Paulo? sim. Desculpa, se quiser Não, terminar. Eu vou só abrir aqui um parênteses que eu acho que quem está aí anotando não pode perder esse momento, que esse é o tipo de argumento que pode ser utilizado para vários temas.
Então, temas que envolvem discriminação, preconceito, consumismo, enfim, todos os temas que envolvem comportamento, esse é um excelente argumento. Olha, por exemplo, para você explicar um comportamento preconceituoso, para você explicar um comportamento excludente do indivíduo ou da sociedade, você usa esse argumento. Olha, o comportamento do indivíduo ele é moldado, influenciado pelo contexto social no qual ele vive. E aí já é um ótimo argumento para vários temas. Anota aí que isso vai ser importante. Exatamente. Vai anotando, né? Então, e assim, e o interessante é que essa inquietação, né, de gente, porque para mim é angustiante, pelo menos. Não sei para quem tá assistindo, sei para vocês, para mim é angustiante. Tipo assim, caraca, tipo assim, se tem alguma coisa determinando as minhas escolhas, que coisa é essa, né, cara? Porque, beleza, acho que pouca gente para pensar nisso, né, cara? Pô, beleza, nosso comportamento é moldado pelo meio. Ah, então tá de boa. Pra mim não tá de boa nada, entendeu? Como Nem um assim? pouco. Né? Peraí, então se eu tô sendo influenciado por algo, que estrutura é essa? Como funciona então essa estrutura que está influenciando o meu comportamento, né? E não é de hoje essa inquietação. Vários filósofos, e aí a gente entra no campo da filosofia, né, se questionam sobre isso, principalmente no final do século XIX e início do século XX, que é quando a sociologia ela nasce enquanto ciência. Né? Antigamente os filósofos pensavam a estrutura social não sob uma perspectiva do método científico, mas sim a partir de uma perspectiva da filosofia, da especulação, né? Não tinha um método rigoroso para descrever como a sociedade funcionava. No século XIX, no final, a sociologia se torna uma ciência, consolida quanto ciência, ganha um método específico, né, de entender a realidade e a sociedade, e os debates eles começam a se aprofundar sobre determinadas questões. E no início do século XX, surge um conjunto de pensadores que nós chamamos de Escola de Frankfurt, e é sobre eles que eu vou falar agora. E é surpresa, né? Caixinha surpresa, né? Porque a galera que viu a live não sabia, né? Sobre o tema filosófico específico. Então, assim, os filósofos que eu vou trazer aqui para nos ajudar a refletir esse tema são os filósofos da Escola de Frankfurt, que surgiu no início do século XX, mais precisamente na década de 20, né? Se consolidando na década de 30. E eles estão vivendo aquele avanço, né, dos regimes totalitários também, do nazismo, do fascismo. E eles tentam entender isso. Como é que a sociedade, como funciona esse lance da sociedade influenciar o comportamento dos indivíduos, né? E aí, para a gente entender a conclusão deles, é necessário a gente ter de antemão uma noção muito importante. É que toda vez que você for citar, e aí vai para o aluno, né? Para os alunos e alunos que estão assistindo. Toda vez que vocês forem citar a Escola de Frankfurt, uma redação, vocês têm que ter em mente que eles são filósofos que seguem uma linha neomarxista. Né? Eles seguem a linha marxista. O que isso significa? Significa você enxergar a sociedade como se ela estivesse dividida em duas classes. E classes determinadas por um critério econômico. Existem aquelas classes que detêm os meios de produção, que nós chamamos de burguesia, e aquela classe que não tem os meios de produção, que é o proletariado, né? Nós, né? Que vende a mão de obra, né? A gente não tem capital, a gente não tem dinheiro, a gente não tem, né, dinheiro que eu digo assim, para investir, né, para aplicar, enfim, comprar, né? De forma bem rápida, porque eu não quero me prolongar tanto assim, me aprofundar tanto assim, mas eu acho que isso é importante. O que ele está chamando de meio de produção? Por exemplo, para você construir um sapato, você precisa de uma fábrica, você precisa de matéria-prima, você precisa de dinheiro, você precisa de capital. E não é todo mundo que tem isso. Só algumas pessoas têm. Só algumas pessoas têm fábrica, só algumas pessoas têm matéria-prima. Não é qualquer um Zé da esquina que vai ter couro para você fazer sapato. Então, são poucas pessoas que têm o controle desses meios de produção, que é a burguesia. O resto que não tem, o que faz? Vende sua mão de obra. E aí você tem a concentração de renda na classe da burguesia e pouca renda dessa classe proletária. Então, esse dado tem que estar claro na cabeça de todo mundo. Falou de Escola de Frankfurt, esse cenário tem que estar na cabeça. Sociedade dividida em classes, concentração de renda e também, consequentemente, dominação. A classe que tem capital, os meios de produção, domina a outra classe. Então, existe uma relação de dominação. Uma classe dominando a outra. Beleza? Você sabe, Paulo... Diga. Desculpa, não pode falar. Só te interromper. Não, okay. Porque
recordei agora que alguns alunos sempre perguntam assim, mas Gisele, e agora com essas mudanças e tal no governo, eu posso citar Marx na redação do Enem, né, nessa perspectiva? E é o que vale a pena aqui falar. Se você cita qualquer filósofo com consistência, com uma boa argumentação, que faça sentido na sua reflexão crítica, sem problemas. Uhum, perfeito, né? Até mesmo porque quem vai estar corrigindo a redação é um técnico, né? Exatamente. Que são os professores, né, de redação. Isso. Que vai avaliar a consistência argumentativa e a coerência das ideias, basta. Claro que você tem uma influência, mas não vai ser o próprio governo que vai estar ali corrigindo a população, porque... Graças a Deus. Pois é, né? Enfim, em off, né? Abafa o caso, né? Como dizem por aí. Mas então, prossigamos. Prossigamos, né? Enfim, né? Vida que segue. Então, é importante você ter em mente, né? Entender os filósofos da Escola de Frankfurt como os filósofos que seguem uma linha marxista e, consequentemente, vão entender a sociedade dividida em classes e essa relação de dominação. E aí, o que eles entendem, né? Eles acreditam que essa relação de dominação, para você entender esse fenômeno, é necessário aí no caso é necessário a gente entender, né? Dois conceitos importantes. O conceito de indústria cultural e o conceito de razão instrumental, tá? Então, quem está anotando já anota, né? Razão instrumental e indústria cultural. Esses dois conceitos, para falar de Escola de Frankfurt, você precisa dominá-los, tá? Isso é importante. Dominar, assim, que eu digo, claro, você não vai ser um especialista, não vai fazer uma faculdade de filosofia para entender, mas dominar, pelo menos, minimamente, né? Porque isso é importante. Acho que eu queria abrir um parênteses, né, aqui, que muitos alunos, eles caem, né, naquele engano de achar que para usar filosofia em redação, basta colocar uma citação, não precisa compreender aquele conceito. Não, é importante você ter um domínio mínimo daquele conceito filosófico que você está usando, né? Então, Totalmente. Esses dois conceitos são importantes. Diga. Inclusive, vale aqui também a observação que os corretores, eles são orientados no treinamento, né, de correção do Enem, eles são orientados a observar se a citação em questão ela está realmente articulada ao argumento, ela faz sentido com o argumento, ou se uma citação foi usada só para, cumprir aqui essa exigência, essa competência. Então, o corretor é orientado no treinamento de correção olha, se faz sentido, você dá a pontuação máxima da competência. Se o aluno não articulou coerentemente, é como se ele não tivesse citado, ou seja, é como se não tivesse feito. Então, realmente é necessário, pelo menos, entender o mínimo do conceito para que consiga articular um argumento interessante. Exatamente, muito bom, muito bom. Né? Perfeito. Então, assim, dito isto, tem esses dois conceitos que você, para usar a Escola de Frankfurt, tem que conhecer, minimamente, tá? Que é o de razão instrumental e indústria cultural, tá? Então, vamos lá. A Escola de Frankfurt, um detalhe que é importante também, né, a gente mencionar. Existiram vários filósofos que compuseram a Escola de Frankfurt, lembrando que a Escola de Frankfurt não é uma escola física, mas sim uma corrente de pensamento, uma tradição de pensamento. Então você não vai na Alemanha, se você for na Alemanha e perguntar onde é que fica a Escola de Frankfurt, vão rir da sua cara, não faça isso, tá? Né? E se fizer isso, não fala que estudou comigo, porque não é a Escola de Frankfurt física, é a escola de pensamento. É como se fosse escola literária, né? Exatamente, né? Então, ela foi composta por diversos filósofos, diversos autores, né? Então, até hoje, existem filósofos vivos, né, e novos, né, da nossa geração, isso é importante, né? Vivos e novos, né, assim, relativamente novos, que se alinham, que se dizem membros, né? Ou que pelo menos dizem que eles são alinhados à Escola de Frankfurt ainda, né? Então, só para você ter em mente isso. Mas, pensando na fundação da Escola de Frankfurt, existiram dois filósofos super importantes, que é o Max Horkheimer. Eu sei que é difícil, depois eu posso, quem quiser depois me chamar ali no direct, me chama, que eu... Não? Alô? Bom, Gisele, acho que deu uma rateada. Foi, voltou. Voltou, que susto. Voltou, Né? Então, como estava falando, é o Max Horkheimer e o Theodor Adorno. Né? O Euro, muito obrigado por estar assistindo essa live.
Né? O Eero falou assim, o Habermas é um filósofo contemporâneo, exatamente, né? Um filósofo contemporâneo que ainda é alinhado da escola de Frankfurt, né? Não somente Habermas, mas tem outros também, até alunos do Habermas que são alinhados à escola de Frankfurt, beleza? Então, assim, o pessoal falou que travou, mas acho que é ainda referente ao que aconteceu. Travou, voltou. Voltou, teve um delayzinho, beleza. Um delayzinho. Vou aproveitar e falar pro pessoal que se alguém quiser tirar dúvida, gente, perguntar, escreve aí que a gente está de olho também, tá? Ah, sim, perfeito. Vocês podem mandar dúvida, porque a gente já combinou aqui, ó. Surgiu dúvida, quem não está falando vai olhando ali e vai fiscalizando. Então você pode, no decorrer da fala, porque às vezes se empolga, né? Você pode jogar perguntas aí, fazer comentários, como o Euro fez aí, fez o acréscimo aí, né? Vocês podem fazer e a gente vai fazendo essa interação. Então, peço até desculpa aqui, gente, se eu não... Desculpa. Alô? Oi? Tá me ouvindo? Vai lá. Se eu não estiver olhando é porque eu tô anotando aqui, tá, gente? Então, quando eu olho para baixo é porque eu tô anotando. Tá. Beleza. Então, assim, esses dois filósofos é importante vocês entenderem, conhecerem eles, saber o nome, né? Saber o nome e entender mais ou menos qual a posição deles, que é o Horkheimer e o Theodor Adorno, né? Aí o Eero colocou assim, foi depois da chuva de corações, diz que isso trava. Não sei se é verdade. Poxa, tá vendo? Então, assim, vamos entender, então, dito isto, falamos de dois conceitos, razão instrumental, indústria cultural, e dois filósofos, né? Max Horkheimer e Theodor Adorno. O Max Horkheimer vai ser o cara que vai se dedicar ao conceito de razão instrumental. O que significa isso? É um conceito bem interessante, eu acho que se aplica muito ainda para os nossos dias de hoje. De modo geral, razão instrumental seria aquele uso que nós fazemos da razão humana que só tenta encontrar determinados meios para alcançar alguns fins. Ih, ficou confuso, né? Filosofou, mas pode deixar que eu vou descomplicar, olha só. Por exemplo, vamos pensar numa empresa de alimentos que quer produzir um biscoito de milho só que de forma mais barata, porque eles querem vender mais, né? Fandangos, né? Elma Chips, Fandangos, né? Tá aí, né? Biscoito de milho, né? Só que de forma sintética, né? Com bastante química, parará, porque assim vai ficar mais barato, vai vender mais, vão ganhar mais dinheiro. O que eles fazem? Eles contratam uma empresa, um grupo de cientistas, montam um laboratório para poder pesquisar, né? Pô, como é que a gente vai fazer aqui um biscoito e tal? Vai lá, os cientistas se reúnem, usam a razão, perfeito? Percebe que é a racionalidade? Usa a razão, conhecimento técnico científico para produzir aquele biscoito. O biscoito foi fabricado. Fandangos, né? Minha avó dizia que fandangos era esponja. Assim, isopor. Porque realmente, isopor, né? Isopor, é comer isopor. De alguma maneira, a minha avó, ela sabia que não era isopor, mas eu entendi o que ela estava dizendo. Isso é uma porcaria sintética. É isso que ela estava querendo me dizer. Entendeu? É uma porcaria sintética, mas é barato. E se a gente parar para pensar, cara, quanto de fandangos nós comemos quando nós éramos crianças? Né? Eu, pelo menos, eu acho que nós, né, fomos a geração fandangos. Né? Só falando biscoito de vento, é isso aí, ó. Exatamente. A gente era da geração fandangos. Ia pra escola, o lanche era o quê? Você acha que esse negócio de maçã... Esse negócio de maçãzinha, tal, era só pro colega rico, entendeu? Maçãzinha, suquinho né, natural, de laranja, né? A gente que era pobre, era o quê? Fandangos, Guaraná natural, traquinas, né? Antes de ser farinha integral, que era bom. Exatamente, né? Então, coisa horrorosa. Assim, horrorosa para a saúde, né? Sim. A criança adora. Eu, por exemplo, sou uma criança viciada em biscoito doce. Eu era viciado. Mas você consegue perceber que essas empresas lançam esses produtos, mas sem trazer nenhum tipo de reflexão sobre se aquilo faz bem, se aquilo faz mal, se a gente deve comer aquilo, se a gente não deve, né? Então, assim, não faz sentido. Assim, a razão científica é utilizada de forma muito intensa para produzir um produto que vai gerar lucro, mas, ao mesmo tempo, não promove nenhum tipo de reflexão se a gente deve consumir aquilo ou não. Então, ou seja, a gente vive numa era, século XX, mesmo, a gente nasceu no final do século XX.
Então, tipo assim, a razão, a informação não é como é hoje, mas já estava já, pô, né? Meio de comunicação de massa estava lá, mas nossos pais, por exemplo, não eram informados com facilidade sobre como nós devemos comer, como nós devemos nos alimentar, sabe? Como, tipo, se aquilo é ético ou não. Então, a Escola de Frankfurt vai dizer o seguinte, na nossa sociedade, nessa sociedade capitalista e burguesa, né, que valoriza a técnica e a tecnologia, a razão, a ciência, ela não tem nenhum papel e função crítica. A razão e a ciência ela só serve para poder aumentar o lucro de quem já tem dinheiro, de quem já está no poder, né? Quem tem o poder econômico. Ou seja, o dono da Alma Chips, que vende fandangos, os filhos dele não comem fandangos, tenho certeza disso. Entendeu? Ô, Paulo, deixa eu aproveitar e fazer essa observação, que essa interdisciplinaridade que você está trazendo aí, a questão da razão instrumental, né, dessa escola de Frankfurt, ela serve para embasar vários temas. Por exemplo, com questão de temas que envolvem a questão alimentar, por exemplo, seria uma observação aí. Temas que envolvem comportamentos, temas que envolvem consumo, né? Então, pode ser usada para muito mais temas do que aparentemente possa ser óbvio, né? Então, dá para embasar aí muitas possibilidades, né? Então, tanto com relação até temas mais abstratos, por exemplo, como, por exemplo, essa questão da ausência de empatia na sociedade hoje. Então, é possível você sempre embasar por essa perspectiva. Numa sociedade dividida, né, em classes, o objetivo é o lucro. E por conseguinte, você tem outros efeitos, né? Então, tanto para a saúde, tanto para o nosso cotidiano, para o nosso comportamento. Beleza. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui nos comentários, né? O pessoal aí falando ainda do lanche, né? O pessoal lembrando, né? Momento nostalgia, né? Vamos lembrar. Essa fofura! Fofura, Toby. Euro botou pão com mortadela e suco de laranja. Mas, esse suquinho de laranja, né? Só se for aquele amarelão, né? Do Tang, né? Só se for, né? Porque na minha época era Tang. Que negócio pra comprar laranja, só né? Beleza. Dar um abraço, né? A mandar um abraço aí pro Bruno, né? Colega nosso também, colega e amigo nosso também. Professor, obrigado, Bruno, por prestigiar, né? Nossa live aqui. E o Euro fez uma pergunta, se tem alguma sugestão de livro do Adorno. Euro, tem um livro do Adorno e do Horkheimer chamado Dialética do Esclarecimento. Esse livro ele é bem bacana, mas existem outros artigos também que eu posso, depois, aí vai para o Euro, estou dizendo isso para o Euro, mas também quem quiser também pode procurar depois, me procura no direct que eu passo algumas sugestões e indicações, beleza? Acho que é melhor porque aí não se perde. Mas já que o Euro colocou, tá aí Dialética do Esclarecimento, beleza? Tá aí, ó. O Euro falando, né? A mãe dele usava a razão técnica, né? A razão instrumental, perfeito, exatamente, né? Usava só, né, a mãe do Euro, né? Ia lá na onda, né? Da razão instrumental, que é isso mesmo, né? Assim, até se a gente pensar, observar as coisas, né? Você já percebeu que rico é saudável? Esses dias eu estava assistindo um filme, assim, rico que eu tô falando, não tô falando classe média não, tá, gente? Porque às vezes a pessoa se confunde. A pessoa, né? Não, a pessoa tem tem um iPhone e acha que é rico, né? Não, você é classe média ainda, né? Não se iluda, né? Rico que eu tô falando né, aquele 1%, entendeu? Do país. Não é 1%, né? Que com certeza não tá nos assistindo aqui, né? Com certeza. Não precisa fazer Enem. Exatamente, não precisa fazer Enem, exatamente, vai para Harvard, né, Oxford, né? Então o pessoal vem se ilude, né? Então assim, rico, quando tô falando assim, é rico mesmo, né, dono do poder, é saudável. Esses dias eu estava assistindo um filme onde mostrava ali um diplomata ali, né, o cara já fazia parte da elite, né, brasileira e tal, aí eu falei com a minha esposa, caraca, rico, tinha que estar, aí no filme aparece ele correndo na praia, né? Correndo, tipo, todo saudável, assim, tu já parou que rico sempre é saudável, né? Rico é saudável, né? Totalmente. Por quê? Essa razão esclarecedora, né, que, poxa, os filósofos iluministas, né, falavam, a razão vai libertar o homem. Essa razão esclarecedora, ela não chegou nas massas, sabe? Como a gente acha que chegou, não, sabe? Porque a razão que predomina aqui é a razão técnica, entendeu? É a razão técnica, é a razão instrumental.
né? Então é essa a razão que domina na sociedade capitalista, entendeu? Você não tem pessoas assim debatendo sobre... Dificilmente você vê pessoas debatendo sobre a questão alimentar, sobre, poxa, né, criticar a indústria de alimentos, né? Isso é bem interessante. E essa relação de força e dominação não é só especulação política, não, né? Que as pessoas acham, teoria da conspiração, né? Estão manipulando as mentes, estão querendo deixar o povo... Não, assim, são coisas muito simples, né? Por exemplo, eu lembro que há um tempo atrás, cara, foi uma dificuldade imensa para o parlamento brasileiro, para o Congresso, aprovar uma lei que colocasse nas embalagens dos produtos as discriminações nutricionais, né? Tipo, do que é feito, parará, justamente para o povo se informar, para saber o que está comendo, né? Se aquilo ali faz mal ou não para a saúde. Mas aquilo ali foi uma luta, e toda vez que envolve alguma legislação desse gênero, é um conflito danado, porque os donos da indústria de alimentos, eles não estão interessados numa razão que esclarece, mas sim só numa razão que vai encher o bolso deles de dinheiro, beleza? Então, assim, olha que legal. O aluno pode usar, por exemplo, esse argumento, né, interdisciplinar, falando dessa questão da indústria cultural, para explicar, por exemplo, o aumento do índice de obesidade, né? Um tema que aparentemente não tem nada a ver, mas tem muito a ver, né? Porque tá relacionado com consumo, né? Porque existe obesidade porque as pessoas consomem mal. Então, assim, não deixa de estar linkado, né, também com a questão do consumo. Você consome mal aquilo que você come. Né? E às vezes eu fico percebendo também como essa falta de esclarecimento, né, intelectual, ela está muito associada à escolaridade, à escola, né? A escola no sentido geral, né? O sistema de ensino. Porque escola hoje formal, os alunos... né? Escola formal, né? Hoje os alunos... Gente, vocês que estão nos assistindo, quantas vezes você já não ouviu a seguinte conversa? Você tem que estudar para ganhar dinheiro. É ou não é? Estuda, meu filho, né? Geralmente é uma pessoa mais velha, né? Meu filho, estuda para ganhar dinheiro. Isso é mentalidade da razão instrumental. Assim, não diretamente, né? Mas se a gente fizer uma genealogia, a gente vai ver que tem raízes ali também. Por quê? Porque se você... Raciocina, você é um aluno que está ouvindo esse conselho. Beleza, eu vou extrair do professor. Então, primeiro você vai pensar na profissão que dá dinheiro. Né? Vou pensar na profissão que geralmente é engenharia, direito, parará, etc. Né? Eu vou aprender... Exatamente. Eu vou pegar, né, o conhecimento que vai me servir para poder entrar numa faculdade dessas, ter esse tipo de curso, né? E vou ganhar dinheiro. Ou seja, a pessoa passa a vida inteira dela escolar sem refletir sobre a sociedade, sem refletir sobre ela, sem refletir sobre os seus comportamentos, sem refletir qual é a contribuição. Tipo assim, a pessoa fala, vou fazer medicina. Mas às vezes a pessoa nunca parou para pensar sobre como ela pode contribuir com a sociedade para poder, né, usando aquilo que ela vai aprender. Né? Poucas pessoas fazem esse tipo de reflexão. Vou fazer engenharia, tá? Mas como você vai contribuir com a sociedade com aquele conhecimento que você tem? Vou fazer marketing, tá? Mas como você vai... A escola, de um modo geral, ela pouco dá atenção a isso. Não digo que nunca dá, porque seria uma injustiça mesmo, mas pouco dá atenção a esse aspecto, a esse lado. Não por culpa de quem dirige a escola, mas sim por uma questão de costume, de hábito, de uma sociedade, de uma estrutura que só valoriza o aspecto técnico. Né? Tanto é que pobre dizem para ele fazer o quê? Meu filho, estuda para você ser técnico, né? Vai fazer um cursinho técnico para poder ganhar dinheiro e pronto, tá bom. Tem alguém até... O João escreveu assim, estudar para ser alguém na vida como se não fôssemos ninguém. Né? E é totalmente verdade isso. Está tão enraizado, né, esse pensamento na nossa sociedade que a gente é acostumado a ouvir isso desde que a gente é pequeno, né? Mas estudar para ser alguém na vida. Não, e olha só como as coisas se conectam, né? E além disso, né, dentro dessa... Lembrando que essa razão instrumental, ela se encaixa dentro de uma sociedade capitalista que, paralelo à noção de razão instrumental, trabalha com a lógica do consumo também. Então, o indivíduo ele vai para a escola... Dizem para ele que o importante é consumir e que a razão, o conhecimento só serve para poder, no final das contas, ele consumir. Entende? Então, é importante a gente pensar sobre fazer esses links também, né? Então, de modo geral, para resumir e fechar essa questão da razão instrumental, falou de razão instrumental, você tem que pensar nisso. É uma razão que não reflete sobre... as ações.
não reflete eticamente sobre as ações, sobre as consequências, sobre as escolhas. É uma razão que só está preocupada com o seguinte: como eu faço para poder alcançar tal objetivo? A empresa está preocupada. Como eu faço para poder produzir um biscoito Fandangos, um biscoito de milho artificialmente que seja barato, que vai me trazer dinheiro, mas sem refletir sobre o fim. Ou seja, se esse objetivo é bom ou não, se isso vai fazer bem para as pessoas ou não. Olha, mais um tema aí que dá para linkar com isso aí é a própria questão, são os temas, né, linkados aí ao meio ambiente. Porque se a gente pensar hoje uma grande discussão aí, né, é a questão da sustentabilidade, que você pensar lixo, tirei o lixo da minha casa, está tudo certo. Não, quando você pensa em planeta Terra, não existe lixeira, né? Você tirou da sua casa, mas está indo para algum lugar. Então, a própria questão, né, da ação predatória do homem com relação ao meio ambiente está muito ligada a essa razão aí, né, que é voltada eminentemente para o lucro, né? E traz consequências nefastas para o nosso cotidiano também. Então, quer dizer, dá para linkar com temas ligados ao próprio consumismo, mas dá para linkar com temas ligados à saúde, como obesidade, dá para linkar com temas relacionados ao meio ambiente, né? Hoje se fala em sustentabilidade, mas justamente pelo ponto a que chegamos. Então, é bem amplo e é uma base de citação filosófica aí que dá para embasar muitos argumentos para o tema de redação, né? Para vários temas de redação. Uhum. Beleza. Não, exatamente, perfeito, Gisele. Muito excelente colocação. Né? Dá um olá aí para as pessoas que estão chegando, que estão... Olá! Né? Pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. O Euro colocou um ponto bem... Isso! Né? Sobre o uso de agrotóxicos, né? Que é um outro tema que pode rolar também, perfeito. Perfeito, né? Inclusive no Brasil, assim, se vocês fizerem uma pesquisa bem rápida assim, no Google, você vai ver que como o debate aqui dentro do Brasil está muito pequeno ainda, né? O Brasil, ele usa, ele importa agrotóxicos de países que são proibidos, de países que lá são proibidos aqueles agrotóxicos que eles vendem pra gente. Olha que loucura. Né? E o nosso, tem uma parcela aí, tem uma parte, né, do debate público que fala, não, deixa usar o agrotóxico porque isso é bom para a indústria, é bom para a indústria de alimentos e tal. Mas se a gente parar para pensar mais profundamente, criticamente em termos éticos, né, a gente vai perceber que tem alguma coisa errada aí. Né? Como assim? A gente está importando de países onde lá é proibido. Então a gente dá dinheiro para eles, né? E fora também isso quando, né, teve aquele lance também, agora os detalhes dos nomes me fugiu a cabeça, mas tem uma empresa de remédios onde ela comprou uma outra empresa de agrotóxicos, né, um grupo, né, que tem um laboratório de medicamentos e também um laboratório que produz agrotóxicos, né? Tipo, você mata as pessoas, adoece as pessoas com uma mão e na outra mão você vende o remédio para ela, entendeu? Tipo, uma pessoa adoeceu porque você deu, né? E a gente não parte para o debate porque a gente naturaliza tudo. A gente está naturalizando, beleza, naturaliza e não tem nenhuma reflexão crítica sobre isso. Né? Então, excelente ponto. Excelente ponto. Né? E além, aí, beleza, eu falei de dois conceitos, né? Acho que a razão instrumental a gente explorou bastante. Tá? Tem um comentário aí muito interessante que vale a pena falar aqui. Vai lá sim, vê. A Amanda, minha digníssima esposa, está aqui do lado, dando aquele apoio. Isso é importante. Importante. A Amanda colocou assim, mas em contrapartida está crescendo bastante o debate dos alimentos orgânicos e o veganismo. Né? Perfeito. Você quer falar sobre isso? Não, assim, inclusive quando, antes de fazer a live, a gente sempre troca ideia, principalmente em quarentena, né? A gente sempre troca ideia sobre essas coisas. Eu estava conversando com ela sobre o nosso tema da live, né? E ela mencionou essa questão também do veganismo, né? Como você tem empresas, por exemplo, né, que... Vou falar o nome mesmo, né? Seara, por exemplo, que vendem produtos, né, tipo, saudáveis, né, naturais, sem conservante, mas ao mesmo tempo ela vende uma lasanha, entendeu? De micro-ondas que é cheia de conservante, que faz mal. Ou seja, ela se aproveita, né, mercadologicamente daqueles movimentos, né, para poder usar lucro, mas não tem uma preocupação efetiva, né, com a saúde das pessoas. Né? Então, acho que são infinitos. O João mencionou... Obrigado, João. Né? O caso que eu mencionei é da Monsanto e da Bayer. Né? Uma empresa de
de agrotóxico e outra de remédios, mas que fazem parte do mesmo grupo, né? Então, isso é interessante. Agora, como o tempo está correndo, tem um outro conceito que eu prometi falar também, que é o conceito de indústria cultural. Esse conceito é muito interessante, principalmente falando de consumo, né? Quem vai explorar bastante da escola de Frankfurt esse tema é o Adorno, Theodor Adorno. E o Adorno, ele vai dizer o seguinte: olha, se a gente parar para pensar, a arte, ela se tornou hoje um instrumento de consumo também, um objeto de consumo. Você paga para poder consumir arte. Os donos, né, a classe dominante, que detém o capital, que quer usar tudo para lucro, olha para a arte como um potencial, um bem de consumo potencial. Só que do jeito que a arte está, tradicionalmente, sim, se a gente olhar para a arte no passado, como ela era, do jeito que ela era, ela não poderia servir muito bem de consumo. Por quê? Vamos parar para pensar música clássica. Aqueles concertos, orquestra. Geralmente a música clássica, a arte erudita, né, ela era consumida pela camada mais rica, né, da sociedade, né, a questão. E ao mesmo tempo a música clássica era muito demorada. Para perceber, demora. Uma música Tchaikovsky, ou então Bach, né, Mozart. A música é demorada. Vou ver uma faixa, tipo, né, e é instrumental, né, não tem uma poesia ali, é instrumental. Né? E a gente que não está acostumado com isso, começa a ouvir e fala, não vai acabar a introdução, não? Né? Então, onde eu estou querendo chegar? A música tal, a arte de modo geral, tal como ela é praticada antes, ela não exigia nenhum tipo de reflexão crítica das pessoas. Desculpa, perdão, me embolei. Tal como ela é praticada antes, ela era muito complexa. Isso que eu estou querendo dizer. Ela era muito complexa. Então as pessoas tinham que analisar, contemplar, observar, né? Exigia também uma educação formal para a pessoa entender, apreciar, saber apreciar aquilo ali, né? Aquela pintura, aquela escultura, tinha que ter uma base de educação para entender aquilo ali. Apreciar a arte não é um dom natural, que às vezes a gente confunde, né? Não é um dom natural, a pessoa é sensível à arte. Não, a sensibilidade se desenvolve, né? Você aprende a apreciar a arte. E a educação formal é muito responsável por isso. Mas, enfim, a arte lá atrás era muito complicada. Músicas demoradas, pinturas complexas. O que os donos da indústria cultural decidiram fazer? Vamos simplificar isso aí. Vamos simplificar. A gente bota... Para que música de 10, 20 minutos? Bota aí 6 minutos, 3 minutos. Pronto. Hoje em dia, dificilmente você vê uma música de 3 minutos, né? Quando chega a 3,5 tu já tá de saco cheio, né? Ah, que saco, vou passar para o próximo. Né? Tu não aguenta mais a música. E mesmo assim tem 3 minutos com 2 refrões que ficam alternando entre um e outro. Às vezes repete a melodia, só muda um pouquinho a letra, inverte e tal, e pronto, acabou. Por que isso? Porque é mais fácil de consumir, é mais fácil das pessoas gostarem, é mais consumível. Então a arte, o que o Adorno vai falar? Essa indústria cultural, ela vai simplificar a arte e vai transformar, esvaziar ela toda de aspecto contemplativo e aspecto crítico, isso é importante. Você retira da arte esse lado crítico, né? Porque o lado crítico é muito complexo. Uma música que tem uma crítica social, a depender de como ela é feita, por mais bonito que ela seja, é complicado de você extrair alguma coisa lá. Exige trabalho, esforço, é desconfortável, você vai ter que parar, olhar, analisar, aprender, entender aquilo ali. Então não precisa disso, simplifica, né, o negócio, e porque é assim que vende. E aí você tira da arte esse aspecto, esse potencial crítico, de estimular a crítica, a reflexão das pessoas. Você ia falar uma coisa. Excelente. E essas duas questões, né, tanto da razão instrumental quanto da indústria cultural que você coloca, elas são questões levantadas para entender, né, a sociedade dividida em classes, que visa principalmente ao lucro, né? Em primeiro lugar, o lucro. E aí, vou só ler os comentários aqui que apareceram. A Letícia disse que o McDonald's com maçã no lanche das crianças também é um exemplo disso. Totalmente, né? A gente não...
não é ingênuo a ponto de achar que o McDonald's, a empresa, está interessada na saúde das crianças, né? Mas sim porque, como se começou a discutir a questão da alimentação saudável, do veganismo, etc, etc, é mais lucrativo você também abarcar esse público, né? E a Elisa disse assim pra gente, que esses pontos são esclarecedores, né? Os pontos tratados porque nos fazem pensar sobre a estrutura de dominação política, econômica, cultural e psicológica da nossa sociedade. Excelente ponto, excelente observação, Elisa. Né? Que justamente nos fazem refletir, a gente reflete muito pouco sobre isso. E esse ponto que você trabalhou agora, a questão cultural, né? De com o tempo é mais consumível, você é mais palatável, né? Usar a arte como algo rápido, algo estanque, algo instantâneo, né? Que isso nos remete ao tempo que a gente vive hoje. É o tempo da efemeridade, é o tempo em que tudo passa muito rápido, né? O tempo da obsolescência programada, ou seja, tudo visando ao lucro. Aí quem não se lembra, né? Vou relembrar, a obsolescência programada é essa questão aí que vocês estudam em geografia também, né? De que tudo acaba muito rápido. Tanto no sentido físico, né? Por exemplo, eu lembro que minha avó falava, minha geladeira durou 20 anos, a nossa não dura 5, né? Desse sentido, quanto também no sentido psicológico, né? Que a Elisa comentou, que sentido cultural e psicológico. Porque, veja, você tem um telefone bom, mas se tem um outro que surgiu melhor, né, você acaba se sentindo mais motivado a comprar o melhor, por mais que o outro funcione, né? Você não quer ficar obsoleto. Então, essas questões que envolvem também a obsolescência programada são embasamento aí para vários temas de redação. E essa questão que você trouxe da arte, né, é fundamental a gente pensar que enquanto a arte ela perde essa característica, né, de contemplação e ganha a característica de consumo, né, você perde muita reflexão crítica. E isso nos deixa numa sociedade mais rasa, não é? Perfeito. Não, excelente. Você sintetizou muito bem, né? Exatamente isso, né? Você deixa a sociedade rasa. Essa expressão é rasa. As pessoas não têm uma dificuldade muito grande de abstrair certos temas, de aprofundar, mas não por culpa das pessoas. Acho que a gente é um pouco arrogante às vezes, né? Fala, esse povo quer alienado. Não, a gente também, em alguma medida, né? Assim, isso é uma consequência da estrutura que a gente vive. A gente vive num sistema que tira das pessoas o pior delas. Exatamente. A Alice comenta aqui, pergunta. Essa questão da efemeridade também está ligada ao conceito de modernidade líquida? Totalmente, né? O sociólogo polonês Zygmunt Bauman, ele trabalha esse conceito de modernidade líquida, de amores líquidos, de comportamento líquido, porque ele diz que essa era de pós-verdade é uma era em que tudo se esvai, né, muito rápido, muito fácil, não há solidez nos comportamentos, nos valores, nas atitudes. Então tem tudo a ver, né? Tá tudo interligado. A sociedade pós-moderna é essa sociedade do consumo, essa sociedade que reflete pouco e que tudo tem tempo de validade, né? Que tudo tem prazo. Então tá bem observado aí, Lica, isso aí mesmo. Perfeito. Inclusive o Bauman, né, quando ele fala da modernidade líquida, ele faz uma relação também com o capital. Como é interessante para a classe dominante, né, detentora do capital, essa fluidez da sociedade, né? O Bauman ele faz muito, como se a classe dominante estivesse percebendo, cara, essa fluidez é interessante, isso pode jogar a meu favor, né? As pessoas sonharem, trocarem de sonhos, trocarem de vida, de visão de mundo, né? Isso é lucrativo para mim, então é lucrativo para a indústria, é lucrativo, né? Você inclusive transforma o próprio sonho de vida em produto. As pessoas compram sonhos de vida. O Instagram é uma grande vitrine de sonhos, né? Se parar para pensar, né? O Instagram é uma grande vitrine. Como assim, Paulo? Você olha lá, tipo, tem influencer de tudo, né? Tem influencer do homem leador, tem influencer do cara que quer correr, né? Tem influencer do cara que quer virar nerd, tem influencer de tudo. Então é uma vitrine de sonhos e você começa a moldar comportamentos de consumo, né, a partir dessa fluidez. Você é uma pessoa, aí acontece, você tem lá 1000 possibilidades, caraca, eu posso ser lenhador e posso ser o cara nerd. Eu pensando assim, do meu ponto de vista masculino, né? Posso ser o estilo nerd ou o estilo lenhador.
Aí eu vou tentar no estilo nerd. Aí eu consumo tudo que é estilo nerd. Por quê? Eu tenho um ideal, uma vitrine, né? Um produto que me é vendido, o estilo nerd. Eu vou lá, compro tudo que envolve esse universo e ramo. Aí eu começo a olhar, acho que não está me satisfazendo não. Vou fluir para outro campo, vou, né? Efemeridade, né? Passo, agora eu quero ser lenhador. Aí compro tudo, né? Compro, deixa a barba crescer, compro shampoo de barba, pente, né? Blusa xadrez, né? Bota e é isso. E aí, não gostei mais. E aí, ou seja, os donos da indústria estão percebendo a lucratividade disso. Então, essa fluidez é interessante, né? E no que diz respeito à arte, é a mesma coisa. As pessoas elas não dificilmente apreciam uma coisa, né? Se pegar a galera pegar nossos pais, por exemplo, o gosto estético deles é muito restrito, né? Eles são pouco ecléticos. Eles gostam desse estilo de música e escutam aquilo ali durante a vida inteira, eles gostam de meia dúzia de artistas. A gente não, né? A gente escuta da Anitta até o... não querendo colocar a Anitta aqui não diz mais, sim. Inclusive, eu acho que a Anitta, ela prestou, vou abrir um parênteses, já mencionei o nome dela, né? Só para me redimir aqui. A Anitta, ela fez um trabalho excelente, né, de politização das pessoas recentemente, né? Tem feito algumas lives para educar politicamente as pessoas. Então, longe de mim querer colocar a Anitta como uma pessoa irrelevante, né, para o pensamento crítico. Não, nada disso. Nem é a nossa questão, tá? Tem um pessoal dando boa noite. Nem é essa questão. Pessoal, boa noite, chegando. Tá? Mas o que eu quero dizer assim, né? A gente é muito eclético, a gente escuta do sertanejo até, né, do funk, até o erudito. Né, você, indivíduo, passa por todos e você meio que não aprecia muito bem, você não aprofunda muito bem os estilos, você não tenta entender muito bem os estilos. Né? Eu, por exemplo, eu toco violão, né? E eu lembro quando eu comecei a aprender a tocar, cara, foi uma dificuldade muito grande de saber que estilo eu queria, né? Será que eu quero tocar música folk, música brasileira, violão clássico, guitarra? Aí fico na dúvida, né? Será que eu toco guitarra ou será que eu toco violão? Vou pra guitarra, eu compro uma guitarra. Acho que não é guitarra não, acho que é violão mesmo. Aí eu compro um violão. E aí, cara, é uma infinita possibilidade, uma fluidez muito grande, né? Mas só para tomar aqui o eixo da conversa, né? Um dos motivos disso é essa coisa que fizeram da arte como algo muito raso, que não exige reflexão, né? Que não exige pensamento. A arte se transformar somente num produto é algo nocivo para a sociedade, né? É claro que a gente pode, nada impede a gente se entreter com alguma... Eu gosto de escutar músicas de 2 minutos que... Né, eu gosto de escutar minha música ruim, né, entre aspas, né? Que dá uma outra live, né? Se existe música ruim, não. Né, mas aquilo que é chamado de música... Eu gosto de ter lá minha playlist lá, né? Que eu não mostro pra ninguém, que eu só escuto quando eu tô sozinho. Quando eu tô em casa, eu sozinho. Que ninguém sabe, né? Tem até outra conta no Spotify, né? Vai que alguém me segue, né? Alguém me segue, né? E vê que eu escuto aquela música lá, mas tudo bem, né? Nada contra, mas quero dizer assim, se você também se reduzir a isso, isso que é importante, né? Você se reduzir a isso, esse é o problema. Tipo, eu só escuto essa música por quê? Porque é fácil de entender e outras músicas são muito difíceis de assimilar. Cara, e o pensamento crítico fica onde? Né? E a sua capacidade de se aprofundar, de conhecer algo novo, de entender algo mais sofisticado, a indústria cultural ela tenta evitar isso. Juntando os dois conceitos, a gente pode linkar também a uma noção de razão instrumental e indústria cultural a um terceiro conceito também de grande importância, que é um conceito de alienação. Acho que essa expressão é uma expressão chave para muitos temas, não somente para o consumo. Excelente. Né? Alienação. O que é uma pessoa alienada? É uma pessoa que naturaliza tudo. Eu escuto esse estilo de música porque é natural. Lembra no início da nossa live que eu falei, eu sempre quando eu venho no mercado eu compro biscoito traquinas. Porque é normal. É normal, é assim mesmo, a vida é assim mesmo, deu vontade eu compro. Você enxergar as coisas dessa forma, você está enxergando de forma alienada. Por quê? Você não entende a estrutura e o contexto que está relacionado com o seu comportamento. E aí, só para concluir, claro. E aí a gente bota a alienação, né, como esse gesto de naturalizar tudo em oposição ao pensamento crítico. Você colocar essas duas coisas como antagônicas, isso ajuda muito a organizar as ideias, né? Pensar nos opostos, né? Esse paralelismo, né,
de polos opostos. Você tem a alienação de um lado, que é a sua incapacidade de pensar as coisas que estão à sua volta e naturalizar tudo, e o pensamento crítico, que é você entender e desconfiar, questionar e tentar transformar de alguma maneira a realidade que você vive. Exato. E isso que você está falando é muito interessante, porque eu me lembro de uma expressão popular que se chama santa ignorância, né? Por que santa ignorância? Porque quando você não sabe, né? Por exemplo, que você está sendo excluído socialmente, excluído de Peraí, oportunidade. Gisele, rapidinho. Eu tô vendo aqui que a live tá com tempo para acabar. Tem 30 segundos. Eu vou. A gente, só para avisar o pessoal que a gente vai abrir uma outra live. Tá bom? Então vocês que estão assistindo a live, tá aqui o cronômetro aqui aparecendo para mim, como foi eu que iniciei. Vai cair, tá bom? Tá 10, tá nesse tempo. Então eu vou encerrar aqui e começar outra live. Tá? Então, galera, outra, a gente já tá vai finalizando. sair. Mas a gente começa só para poder dar o desfecho. Isso, beleza? Pessoal?